Estou em Mateus capítulo 25, também conhecida como parábola das 10 virgens. Os irmãos podem ficar assentados, eu leio do capítulo, do verso 1 até o verso de número 13. Diz assim o texto sagrado, palavras do Senhor Jesus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aqueles que vendem e comprai o azeite que tanto vocês precisam. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, edifique a Tua igreja e construa em nós, ó Deus, essa expectativa maravilhosa de que o noivo está chegando. Permita, ó Deus, que nossa vida seja marcada por essa grande esperança de que Jesus Cristo voltará para nos buscar. Em Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Hoje eu começo com uma ilustração, e na realidade não foi uma ilustração, é um fato verídico que aconteceu em nossa casa. Como todos nós fomos afetados pela pandemia e as nossas relações sociais ficaram extremamente limitadas. E isso inclusive impactou a criação dos filhos. Quem tem filhos pequenos sabe disso. Não tivemos festas, não tivemos escola e agora, no segundo semestre desse ano, meu filho voltou à escola e dessa forma então ele estava ali convivendo mesmo de máscara com as suas amiguinhas e uma das mães então querendo proporcionar uma experiência de convivência para as crianças, ela então convidou 10 amiguinhos da classe. E aí, essa amiguinha, e eu creio que você vai se lembrar como que era na época da escola, as amiguinhas falando na escola: olha, vou fazer uma festa, vai ser num buffet, e eu vou convidar 10 desses meus amigos de classe. E ela é muito querida do Timóteo com ela, e ela contou a Timóteo. E aí Timóteo então ficou sabendo que ele seria convidado para essa festa. Desde o dia em que ele soube dessa possibilidade de ser convidado, ele não falou mais a respeito de outra coisa em casa. Foram 2 meses esperando a tal da festa, até que 2 semanas antes da festa chegou o tal do convite, e eu fui buscá-la à escola, a professora entregou o convite e falou assim: ó, aqui está o convite do Timóteo, a mamãe da menina pediu para confirmar. E aí então ele almoçava e jantava perguntando para mim: papai, você confirmou a minha presença? Depois ele foi na mãe: mamãe, você já comprou o presente da minha amiga? E ele então ficou naquela expectativa, ele almoçava orando pelo aniversário, perguntando se ele iria no aniversário, ele tomava banho pensando no aniversário, ele separava a roupa do aniversário, trocou 3 vezes que roupa que ele ia para o encontro com os seus amigos. E aquela expectativa dele impactou meu coração. E eu fiquei pensando então que nós poderíamos ter essa expectativa a respeito da vinda de Jesus. Passam-se os meses e nós estamos com grande expectativa. Passam-se os anos e nós estamos com grande expectativa. Porque basicamente o foco dessa parábola de Jesus é provocar essa reflexão em nós, essa reflexão de que nós devemos estar em alerta, mas ao mesmo tempo essa proposta de vigilância do cristão em relação à segunda vinda do Senhor Jesus. Ele prometeu que voltará,
nós sabemos disso, e nós precisamos aguardar essa segunda vinda com muita expectativa. Eu tenho a impressão que a igreja brasileira perdeu essa expectativa. Nós até nos acostumamos a viver nessa vida mais luxuosa que temos hoje, e parece que nós não queremos ou não anelamos a eternidade, não falamos mais da eternidade e não falamos mais desse momento em que Jesus virá nas nuvens, em que os anjos tocarão a trombeta e nós, a igreja, os salvos, subiremos. É interessante que durante a história da igreja, todos os cristãos em suas gerações tiveram grande expectativa a respeito da vinda do Senhor Jesus. Haja vista esse texto que nós lemos lá de 1 aos Tessalonicenses, em que havia uma grande expectativa de que Jesus viesse na geração deles. E, inclusive, sempre quando nós falamos dessa grande expectativa, sempre tem aquelas pessoas que não entendem ou que se fazem de desentendido. Paulo teve que enfrentar esse problema com os irmãos lá de Tessalônica. Então tinha uns irmãos lá de Tessalônica que falavam o seguinte: olha, se Jesus está voltando, por que eu vou trabalhar? Lembra dessa situação? Por que eu vou trabalhar? Não preciso mais trabalhar. E aí eles ficavam indo na casa dos irmãos, para comer na casa dos irmãos, de graça. E aí eu acho que surgiu aquela expressão que não existe almoço grátis. Acho que foi dessa expectativa. E eles não queriam mais trabalhar. E Paulo falou o seguinte: se você está aguardando Jesus Cristo e você não quer trabalhar, então faz o seguinte, faz um favor para nós, não coma. Então veja que a expectativa da segunda vinda de Jesus não nos deixa inertes, não paralisa a nossa vida. Nós continuamos trabalhando, continuamos servindo, continuamos amando as pessoas que estão ao nosso redor, mas mantemos a viva chama acesa no nosso coração e a certeza de que Ele virá. Então continuaremos trabalhando, continuaremos estudando, continuaremos edificando a igreja, trabalhando, cuidando das nossas famílias, faremos de tudo, mas com a expectativa de que Ele está voltando. Jesus vai contar para nós essa parábola e vai dizer o seguinte para nós: o reino dos céus é semelhante, fazendo então uma analogia, usando uma alegoria dessas 10 virgens para mostrar para nós a nossa perseverança e a nossa vigilância. Precisamos ter perseverança e também precisamos ter essa questão da vigilância, precisamos estar atentos, porque nós não sabemos. Até um amigo dia desses fez uma pergunta: pastor, você acha que vai ser na nossa geração a segunda vinda de Jesus? Nós seremos a igreja que subirá? É claro que eu não posso dar nenhuma resposta, porque o próprio Senhor Jesus disse que só o Pai sabe essa hora. Eu acho que a nossa geração é a geração que está fazendo o preâmbulo daquela geração que vai subir, mas nós certamente estamos nos últimos momentos em que Jesus pisará aqui na terra. Particularmente eu vejo muitas das profecias de Mateus capítulo 24, 25 e 26 se cumprindo, e aqui nós temos essa figura da virgem, da respeitada, daquela moça bem vista, das moças que eram testemunhas da noiva. Na realidade, a imagem de uma dama, de uma virgem, do casamento, é uma figura de honra, e Jesus aqui está mostrando para nós o privilégio dos seus discípulos em aguardarem a sua vinda. Nós somos privilegiados de aguardar a vinda do Senhor Jesus, mas também precisamos tomar muito cuidado nesse tempo da espera. O que fazemos nesse tempo da espera, porque o Senhor Jesus Cristo já nos disse assim: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então precisamos ter perseverança. E esse texto está dentro de um contexto maior que é muito bonito. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, eu peço que você passe os olhos comigo aí no capítulo 24, lá no versículo 30, e dê uma olhadinha como Jesus já vem construindo toda essa argumentação para ele falar então dessa parábola das 10 virgens. Eu estou explorando bastante o tema porque hoje nós não temos EBD, então eu estou um pouco mais livre, tá bom? Eu não quero cansá-los, mas eu quero ficar um pouco mais à vontade, sem muita pressa para a pregação, explicar todo o contexto. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então Jesus está falando o seguinte: eu, o Filho do Homem, virei nas nuvens com muito poder e com muita glória. Eu não sei qual é a expectativa que fica no seu coração, mas no meu coração fica essa imagem de Jesus poderoso vindo como juiz buscar a sua igreja. Aí também no capítulo 24, verso 36, ele vai falar o seguinte: mas a respeito daquele dia e de hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. De vez em quando aparece alguém cravando a vinda de Jesus. Olha, vai ser tal dia, tal hora. Isso é balela, isso é mentira. Me recordo de viver a juventude e a adolescência com a grande expectativa de que seria no ano 2000. 1000 passarás e 2000 não chegarás. Vai ser ali. E aí todo mundo ficava apavorado, como que seria? E eu ficava tranquilo. E aí a pessoa vai lá e crava o dia. E aí vem o Senhor Jesus que fala o seguinte: nem os anjos, nem o Filho, ninguém sabe esse dia. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, gente, fiquem atentos, se preparem, porque a qualquer hora eu chegarei. E aí entramos no versículo 42 do capítulo 24. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Jesus virá e pegará muitos de surpresa. Aqueles que não estiverem vigilantes, preparados, serão surpreendidos, porque o ladrão não manda um recado no seu WhatsApp. O ladrão não fala assim: olha, eu vou roubar o seu carro, então deixa a chave no contato, facilita aí, porque eu vou roubar seu carro às 9h45. Ele não fala isso. O ladrão simplesmente ele chega e rouba. Ele não dá um aviso prévio. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: a vinda do Filho do Homem será como um ladrão. Quando você menos esperar, quando você não estiver preparado, eu chegarei. E por isso nós precisamos dessa preparação. Então agora, com essas informações, vamos então entrar no texto de Mateus capítulo 25. O texto vai dizer para nós que haviam 10 virgens. Dá uma olhadinha aí no verso 1. 10 virgens que estavam com as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. É interessante que todas eram virgens, todas tinham as suas lâmpadas e todos saíram ao encontro do noivo, revelando que todos sabiam da chegada do noivo. Ninguém será surpreendido com essa informação de que não sabia a respeito de Jesus. Ninguém. Ninguém vai poder chegar diante do Pai e falar o seguinte: eu não sabia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, eu não sabia que Ele ressuscitou. Ninguém. Haja vista que a Bíblia vai dizer para nós que enquanto o Evangelho do Senhor não for pregado em todo o mundo, Ele não voltará. Deus não é injusto. Os profetas falavam isso. Deus não vai cobrar nada de nós daquilo que não foi revelado. Então toda a humanidade será cobrada dessa situação. Jesus está ensinando aqui para nós que nós não poderemos ter desculpas em relação à chegada do Filho do Homem. A gente prega, a gente ensina e as pessoas não dão ouvidos para nós, mas um dia Ele virá e Ele buscará a sua igreja, e essas pessoas que não deram crédito à igreja, à mensagem da igreja, ficarão olhando para nós e querendo que a gente arrume um espacinho para eles no reino dos céus. Tem alguns amigos meus de infância que ficam falando isso para mim: olha, Jefferson, já que você é o único pastor do nosso grupo, será que você não consegue um acesso para nós, um ingresso, um ticket, um bilhete na eternidade? Você é amigo de Deus, então você não leva a gente? Eu falei: não, o passaporte é individual. Tem gente na família que pensa assim: já que eu tenho alguém que é convertido, você não pode me levar? Eu falei: não, essa é responsabilidade sua. E aqui o texto vai falar das lâmpadas, porque nós precisamos entender que o casamento judaico ele é extremamente diferente da nossa constituição de casamento. Por exemplo, no nosso país ou na nossa cultura latino-americana, o nosso casamento é de um dia.
faz o casamento religioso e no mesmo dia já faz o quê? A festa. No casamento judaico, a festa se prolonga por vários dias, é uma semana de festa. E as virgens, então, que são as testemunhas, as damas de honra da noiva, ficam com suas lâmpadas. E ao entardecer, era necessário luminosidade, lembrando que naquela época não havia energia elétrica. Então, as damas de honra, as virgens, acendiam as suas lâmpadas, acendiam as tochas e ficavam fazendo o cortejo até a chegada do noivo. Então, por isso que o texto vai falar das lâmpadas. E aqui nós temos então dois grupos. Veja comigo no versículo 2. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. Então Jesus divide. Tem dois tipos de pessoas no mundo. Tem as pessoas nécias e tem as pessoas o quê? Prudentes. Os historiadores vão dizer para nós que as lâmpadas, as tochas, ficavam acesas por algum tempo. E aí era necessário que pegasse então alguns trapos de tecido, colocasse dentro das lâmpadas e jogasse esse óleo, e aqui o texto vai falar do azeite, uma espécie de uma lamparina. Quem aqui tem mais de 30 anos como eu, vai saber o que é uma lamparina. Você coloca o pano dentro da lamparina, e aí você joga o querosene, vai dando um pinguinho de querosene, ele vai o pano vai ficar completamente embebecido pelo querosene e a tocha vai ficar acesa. Então, de tempos em tempos, eles precisavam colocar um pouco mais de tecido e colocar um pouco mais do que? Do óleo, do combustível. Então, Jesus vai usar agora um padrão aqui para mostrar para nós, um padrão sapiencial, de sabedoria. Quando você lê Provérbios, você vai entender isso. Jesus aqui vai fazer uma comparação, mostrando um contraste entre a sensatez e a insensatez. A vida sábia de uma vida tola. E Jesus usa essa metodologia para sempre mostrar um contraste muito grande. Por exemplo, aquela pessoa que constrói a vida na rocha é considerada prudente. E a pessoa que não constrói na rocha, que constrói na areia, é considerada uma pessoa tola, insensata. E aqui Jesus faz esse contraste também. Há dois grupos de pessoas. Nesse mundo tem as pessoas nécias. E a nécia aqui no grego é muito interessante, porque nécia significa aquela que não tem conhecimento, aquela que não tem capacidade de gerir o conhecimento. Então não significa que as pessoas do mundo não sabem quem é Jesus, é que as pessoas do mundo não têm o conhecimento que vai gerar essa capacidade de crer. Eles não são coerentes. E aí você vai se lembrar de alguém que você conhece que não está nem aí para Deus. E essa pessoa não é coerente, uma pessoa extremamente ignorante, estúpida, incompetente, porque não é capaz de acolher a mensagem cristã, incoerente. Já a pessoa prudente é aquela pessoa que não procura perigo, é uma pessoa extremamente cautelosa, uma pessoa sensata. A expressão bíblica significa ajuizado. Então Jesus está falando o seguinte: tem dois grupos de pessoas, tem os loucos, que não levam em consideração a chegada do Messias, e tem outro grupo que é um grupo prudente, e aí nós acompanhamos isso. Mas também, se tem dois grupos, e aí como bom batista, nós temos o que? Duas reações. Vamos adiante no versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. Dá uma olhada. Como elas são loucas, como elas são completamente sem juízo, elas levam a lâmpada. Mas a minha pergunta é: o que adianta levar a lâmpada e não levar o combustível da lâmpada? O que adianta você ter um carro e ter 3 rodas? O que adianta você ter um celular e ele está sempre fora de sinal? Faz sentido. E aí mostra como essa pessoa não tem nenhuma noção daquilo que está fazendo. Então as nécias, as pessoas que não têm nenhuma compreensão, nenhuma capacidade de gerenciar o conhecimento, o que elas fizeram? As nécias tomaram suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo, ficaram desprevenidas. E aí Jesus faz um contraste no versículo 8, ele fala assim: no entanto, as nécias são loucas, mas as virgens prudentes são exaltadas. Olha aqui que interessante. Enquanto os loucos desse mundo, os tolos, são rechaçados por Jesus, as pessoas prudentes são exaltadas. E aqui Jesus quer fazer um contraste.
Eu e você precisamos ser diferentes nesse mundo. Abri um parênteses aqui. Nós precisamos ser um poço de esperança. Vem aí 2022, está todo mundo pensando em política, o caos, a doença, a enfermidade, e o cristão, a pessoa prudente. Nós estamos centrados em Deus, centrado na Bíblia. O mundo está um caos, mas nós estamos em Cristo Jesus. Nós temos segurança, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos expectativa em relação à vida. Nós não somos nécios, nós não somos loucos, não somos tolos, não somos pessoas levadas por qualquer vento de doutrina, não, nós somos prudentes, nós estamos bem fundamentados. E até me lembrei daquele hino, nós sabemos em quem temos crido, nós cremos em Jesus. Então o que o texto está mostrando para nós é essa comparação. Se tem as nécias que só pensam na lâmpada, nós temos também as pessoas prudentes, as virgens prudentes, que têm a lâmpada, mas também têm o combustível para a lâmpada. Dá uma olhadinha no versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, elas são precavidas. As lâmpadas sem o azeite não possuem nenhuma finalidade, perdem a sua função, da mesma maneira como uma pessoa que não crê no Evangelho perde o seu sentido de vida, porque quem crê no Evangelho sabe para onde está caminhando, sabe quem é o seu Cristo, sabe quem é o seu Senhor. E eu digo que viver sem o Evangelho é ter uma vida apagada e inútil aos olhos de Deus. Uma pessoa que não vive segundo o Evangelho é uma pessoa apagada. Você pode olhar a pessoa que não tem a salvação em Cristo Jesus, é uma pessoa sem alegria, sem expectativa. Já uma pessoa cristã é uma pessoa extremamente iluminada, parece uma tocha acesa. E essa é a minha pergunta: você é uma tocha acesa? Você é um luzeiro nesse mundo em trevas? Ou você é uma pessoa insossa, que passa pela vida das pessoas e ninguém percebe? A minha oração é que você e eu sejamos marcantes com o nosso jeito de ser. E a minha oração sempre é essa: Deus, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas fraquezas, mas que por onde eu passar, as pessoas saibam que eu sou cristão e que eu deixe ali uma marca. Que as pessoas vejam que apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, nós temos a expectativa que Jesus virá buscar a sua igreja. Aleluia, e eu faço parte dela, você também. E se fazemos parte dela, nós subiremos. E alguém vai falar assim: pastor, e se não for na nossa geração? Não tem problema. Se não for na nossa geração, nós estaremos já com o Senhor. Amém? Então nós faremos o caminho de lá para cá. E eu gostaria que fosse daqui para lá. Imagina a trombeta soando, o anjo tocando a trombeta, o céu se abrindo, Jesus vindo buscar a sua igreja e nós subindo. E aí nós olhando para os incrédulos e falando assim: vocês duvidaram de nós, vocês não acreditaram na nossa mensagem, e nós estamos subindo, vocês ficarão aí. Nós vamos para a Nova Jerusalém, vocês ficarão no lago de enxofre. Vocês verão o que é viver sem a presença de Deus. Nós subiremos, mas se isso não acontecer na nossa geração, nós voltaremos com Ele nos ares. Nós estaremos com os anjos e desceremos com Ele para buscar a igreja que aqui estiver. Agora o texto vai dizer para nós que esse noivo, dá uma olhadinha no versículo 5, ele tardou. E essa expressão aqui no grego é muito interessante. Dá uma olhadinha comigo aqui. Ele tardou. E aí tardar significa atrasar, tem o sentido de levar muito tempo. Não significa que Jesus, o noivo, está atrasado, significa que ele ainda vai demorar muito tempo. O noivo vai vir, mas o noivo está tardando, ou seja, Deus está prolongando a sua bondade para com a humanidade. Nós veremos isso um pouco mais à noite, quando o apóstolo Pedro vai falar o seguinte: vocês pensam que essa história de que Jesus está voltando é somente uma história da igreja? Não se esqueçam que para Deus 1 ano é considerado 1000 dias, e 1000 dias é considerado o quê? 1 ano.
Nós ficamos às vezes tentando contabilizar o tempo a partir da nossa perspectiva humana. A gente fala assim, mas já fazem 2000 anos que Jesus veio entre nós. E aí Pedro vai falar o seguinte para nós, olha, cuidado, se 2000 anos para nós, para Deus que é eterno, é somente o quê? 2 dias. Então a gente fica falando assim, mas está demorando, está tardando. Eu falei, calma, virá na hora certa. Tudo acontece no tempo de Deus. Assim como na nossa cultura, e aqui eu coloco entre aspas, há um charme da noiva chegar atrasada, não é assim? Toda noiva, quase toda noiva na nossa cultura tem que chegar um pouquinho atrasada. Particularmente, eu acho ridículo, mas a nossa cultura é normal, é chique, é um charme a noiva chegar atrasada. Aqui não significa que é um charme do noivo chegar atrasado, mas a ideia aqui de Jesus é o seguinte, que Jesus está dando tempo para que as pessoas cheguem ao arrependimento. Então por que Jesus ainda não veio? Porque Deus é bondoso e Deus está dando uma outra oportunidade para que mais e mais pessoas se rendam a Ele. Agora, como o noivo demorou, as virgens ficaram tomadas de sono. Quando alguma coisa demora, a gente fica com sono. E é interessante que o sono bate em nossas vidas. Dá uma olhadinha aí comigo, versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha que incrível, os 2 grupos, as nécias e as prudentes. A gente poderia falar o seguinte, está vendo? Porque elas são nécias, elas dormiram, mas as prudentes também dormiram. Então o problema não é dormir. Guarde isso, o problema não é dormir esperando Jesus. O problema é dormir sem ter o combustível para a lâmpada acesa. Guarde isso. O noivo demorou e elas dormiram. Quais dormiram? As 10 dormiram. Todas elas dormiram. Mas o problema é que quando elas despertaram, as prudentes tinham lâmpada e tinham o óleo para a lâmpada. As nécias só tinham a lâmpada e a chama já bem no finalzinho. É interessante que Paulo vai exortar a igreja de Éfeso e vai falar o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A igreja do Senhor Jesus precisa sair desse sono letárgico. Às vezes, sabe o que acontece? Nós estamos nos acostumando com o sono. Tem muita gente que gosta mesmo é de dormir na vida. Você olha para algumas pessoas e fala assim, está dormindo, cara. De vez em quando eu falo isso para o Timóteo, vamos, cara, está dormindo, vamos embora. A gente fala para alguns crentes também, está dormindo, vamos adiante. Tem tempo para dormir, mas tem tempo para viver. Precisamos sair desse sono. A igreja que fica parada, você conhece isso, você sabe disso. Igrejas que pararam no tempo, igrejas que só vivem pensando nelas mesmas e não nas pessoas que estão morrendo sem Jesus. Desperta tu que dormes. E de vez em quando eu como pastor preciso chacoalhar as igrejas por onde passei, precisamos despertar. E alguém chega para mim, por que você é tão animado? Porque a gente precisa estar desperto, né? Acordado. O inimigo está dormindo. Acompanhe meu raciocínio, o inimigo está dormindo. Aí agora o diabo tirou férias na virada do ano, no Natal, virada do ano, ele não atua. Ele está trabalhando, e a igreja? E nós? Descansando, dormindo. Temos tantos entretenimentos, tantas coisas que queremos buscar. E aí Jesus está ensinando, olha, é o seguinte, fique atento, fique alerta, porque o noivo parece que está demorando, mas o noivo está chegando. Parece que o noivo está atrasado, mas ele vai chegar na hora certa, no tempo que o Pai tanto está planejando. E aí diz o texto, dá uma olhadinha no versículo 6, mas à meia-noite, e eu que sou da geração lá da década de 80, tinha sempre aquela expectativa, olha, à meia-noite, tinha até alguns seriados, não sei se alguns irmãos aqui vão se lembrar, as vésperas da meia-noite, e aí ficava todo mundo nessa expectativa. Estamos a poucos segundos, na igreja na década de 70, 80, falava muito a esse respeito, tinha até um filme norte-americano, A Espera da Meia-Noite. Então, à meia-noite, dá uma olhadinha aí,
ouviu-se um grito. E qual que é o grito? Eis o noivo, saí ao seu encontro. E o grito aqui é uma chamada em alta voz, uma convocação de alerta. O tempo chegou, o noivo está aqui. Era uma informação mais desejada pela noiva. E essa é a informação mais desejada pela igreja durante toda a sua história. O noivo está chegando. Você está preparado? Um anjo vai chegar no céu e vai falar assim: eis o noivo está chegando. Ele acabou de falar isso, vem um outro anjo com a trombeta e toca, e Jesus vem. Tem muita gente que pensa que isso não vai acontecer. A gente conta essa história para os crentes, e até alguns crentes olham para mim e falam assim: será, pastor? Será que é tão literal assim? Será que é tão verdade assim? Agora esse grito, essa voz, essa convocação é para nós. Eis o noivo, ele está chegando, ele já saiu ao seu encontro. E é quando Jesus fala o seguinte: eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar para vocês, eu voltarei para vós. Então Jesus já está preparando, e daqui a alguns momentos, nós não sabemos quanto, ele vai sair ao nosso encontro. Você tem noção disso? Já para pensar nisso? Ele virá ao seu encontro. Ele vai vir te chamar, te buscar. Você vai ter um encontro. Às vezes, quando a gente vai ter um encontro com alguma pessoa importante, a gente fica todo preocupado, né? Assim, dependendo quem é, a gente coloca uma roupa nova. Quando a gente vai no médico, a gente se prepara. Quando a gente vai diante de uma autoridade, a gente se prepara, porque vai ter um encontro. Eu me lembro do Timóteo pensando no encontro com a amiguinha. Que encontro? Tem que ter roupa específica. No dia, então, foi terrível, porque ele ficava contando as horas, não queria almoçar, marcando a hora. Nunca gostou de relógio, mas ficava olhando o relógio, porque a festinha era a partir das 2, ele ficava lá: papai, mas quanto falta para as 2 horas? Aquela grande expectativa. E a igreja do Senhor Jesus deve ficar com essa expectativa. O noivo já saiu ao nosso encontro. E quando elas ouvem essa voz, versículo 7, todas se levantam. Dá uma olhadinha no versículo 7. Todas se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O que as nécias fizeram? Elas não se prepararam, não levaram, não compraram azeite, não compraram combustível. E o que elas fizeram? Olha, agora a gente quer tirar das prudentes. E tem muita gente que vai querer fazer isso também. Quando a gente estiver subindo, vai querer grudar na nossa perna. Não, sai para lá, sai fora, eu vou subir, sai para lá. Você teve a vida inteira para você se preparar. Você teve a vida inteira para você se santificar. Você teve a vida inteira para confessar o Senhor Jesus. Agora não, nesse último momento, não. Para trás de mim, Satanás. Lembra de Jesus? Para trás de mim, Satanás. As nécias queriam dividir. E tem algumas pessoas que são assim. Elas não gostam de gastar tempo em oração, mas quando elas estão precisando, elas vêm pedir para nós orar por elas. Já viu isso? Pede lá na sua igreja, lá, eu sei que o povo lá ora de verdade. Por que você não vem orar aqui com a gente? Vem se preparar. Ah, eu estou precisando de uma palavra, vou ouvir o pastor Gerson, ele tem uma palavra de esperança para o meu coração. Mas por que você não vem aqui todo domingo ouvir a palavra de esperança? Você só quer a palavra de esperança quando você está precisando. Não, vem todo domingo, porque todo domingo Deus vai alimentar. Então a pessoa nécia, ela não se prepara, e quando chega o noivo, ela fica extremamente preocupada, atabalhoada. E agora, o que vai acontecer? E ela quer pegar um pouco de nós. Tem até algumas pessoas que pensam que espiritualidade dá para a gente passar por um cabo USB, ou dá para mandar pelo Wi-Fi, né? Tem gente que pensa assim: dá para mandar espiritualidade pelo Wi-Fi? Dá para transferir um pouco de espiritualidade? Dá para transferir um pouco de uma vida de oração? Não tem como. Mas eu achei interessante a resposta das prudentes. Versículo 9. Mas as prudentes responderam: não, se a gente der para vocês, vai fazer falta para nós. E se tem uma coisa que a gente não pode abrir mão, é da nossa espiritualidade. Espiritualidade é pessoal, é devoção particular, é expectativa em relação ao noivo. Não tem como dividir isso. Eu tenho como dividir a esperança,
Agora, a minha espiritualidade não tem como dividir, não tem como fracionar. Dá para a gente dividir o amor de Deus. Agora, o amor que eu particularmente sinto por Deus, aí não dá para dividir. E aí as prudentes falam assim, não tem como dividir. Se a gente dividir, vocês ficarão com pouco, nós com pouco, e todas ficaremos fora. Então não tem jeito. A única coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: vai que vocês consigam comprar, saiam nas aldeias e tentem comprar. O versículo 10 vai falar isso, que elas saíram para tentar comprar e chegou o noivo. E quando chegou o noivo, a porta se fechou. Então veja, as nécias não se prepararam, as nécias não fizeram reservas para esse momento, as nécias foram comprar de última hora e de última hora a porta fechou. Nós precisamos ter essa convicção, um dia a porta vai fechar. E aí Jesus aqui contando todo esse enredo, ele vai falar de Noé. Lembra de Noé? Todo mundo olhava para Noé e falava assim, Noé é um louco, esse velhinho aí está fora de si. Eu fico imaginando Noé com a sua machadinha, derrubando as árvores, batendo lá na árvore, tal, aí passava um cara lá, falando, é louco, tá construindo um barco aí, tamanho do estádio do Maracanã, esse velhinho aí deixa ele para lá. E Noé lá, segundo a Bíblia, consciente daquilo que Deus revelou, e lá com o seu machadinho, eu acho que ele tinha um martelo, porque o contexto fala que já havia ferramentas, tinha lá suas ferramentas, ele estava trabalhando com seus filhos, a sua esposa fazia a refeição e os meninos trabalhando, até que um dia Noé constrói a arca, começa a separar todos os animais, e todo mundo olhando e falando assim, não vai cair água, se cair água vai ser só uma chuvinha. E aí Noé começa a colocar todos os bichos dentro da arca. Você consegue imaginar isso? Devia ser uma algazarra só, né? Isso é uma bagunça, um barulho. Devia ser um negócio do outro mundo. Você vai no zoológico aqui, no quinzinho de barro, você já fica arrazoado com aquele monte de barulho, né? Agora você imagina a arca de Noé, e Noé colocando tudo dentro da arca. Até o dia que começa a chover, e diz a Bíblia que a arca tem uma porta central, e essa porta se fecha pelo lado de dentro. Fechou a porta. Você imagina a água caindo e a turma entrando, batendo lá na porta, Noé, abre aí para nós. Não, fechou a porta. A humanidade fica brincando, mas um dia Deus vai fechar a porta. Ninguém vai entrar pulando o muro do céu, não vai. Se não for por meio de Jesus, não tem outra escada. Outro dia, assistindo um desenho com o Timóteo, eu vi no Pica-Pau, o Pica-Pau tentando colocar uma escada no muro assim, aí vinha outro cara assim do outro lado e empurrava a escada. Vai ter um anjo lá no céu que vai ficar empurrando a escada. Só vai entrar por meio de Jesus Cristo. A porta se fechou. E aí quando elas chegam, elas batem na porta, versículo 11, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, nós ficamos de fora. Você imagina o desespero daquelas pessoas que zombaram da igreja, zombaram da nossa pregação, zombaram da nossa fé, quando Jesus Cristo voltar, quando a igreja estiver subindo. E aí a palavra de Deus vai falar o seguinte para vocês, para essas pessoas: vocês tiveram 15 mil oportunidades, vocês nunca quiseram, agora vocês estão aí batendo na porta. Eu fico imaginando a nossa igreja, vamos colocar a nossa igreja. A Nova Canaã já está aqui há mais de 12 anos, fora o tempo de congregação e tal, nós já estamos pregando, evangelizando esse bairro, toda essa região, e aí quando a gente estiver subindo, chegam os vizinhos, mas agora chegou a última hora, abre a porta aí, pastor. Falou, agora não tem como, agora já fechou, agora a gente está subindo, agora a gente já apertou o botão do elevador, agora a igreja está subindo, agora já era. Mas vocês não têm compaixão? Sim, tivemos a vida toda. Ensinamos e falamos do amor de Deus a vida toda, mostramos que Deus seria juiz a vida toda. Agora vocês querem na última hora? Não, porque o brasileiro deixa sempre para a última hora, isso é terrível. E quando o assunto é a vinda de Jesus, o Senhor Jesus fala o seguinte: quando o noivo vier, a porta vai se fechar, e tem muita gente que vai ficar batendo lá na porta, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e alguém vai falar assim, pelo amor de Deus. E aí a resposta de Jesus é muito interessante, porque ele fala o seguinte: eu não vos conheço.
não conheço vocês. Vocês perderam o momento crucial da festa, que é quando a noiva se encontra com o noivo. Não vos conheço. E essa expressão, não vos conheço, não significa que não conhece a fisionomia, mas não conhece as atitudes. Eu não sei você, mas às vezes a gente conhece algumas pessoas e as pessoas tomam algumas atitudes, você fala assim, nem parece aquela pessoa que eu conheço, não é verdade? Você fala assim, nem parece aquela mesma pessoa, nem parece, eu conheço a pessoa, não é possível que ela está fazendo assim, é o que Jesus está falando. Não vos conheço, eu conheço você fisicamente, mas como você não me conhece e eu não tenho intimidade com você, eu não vos conheço. Você está como se fosse uma pessoa desconhecida. Lembra a ocasião que Jesus falou a esse respeito? Foi quando ele disse que aqueles que fazem a vontade do Pai terão acesso à eternidade. E muitos naquele último dia falaram, não, mas Senhor, em Teu nome nós pregamos, em Teu nome nós cantamos, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome fizemos isso, realizamos milagre. E aí Jesus fala assim, não vos conheço, você não tem intimidade comigo. Só vai morar no céu quem tem intimidade com Jesus. Não vos conheço. Agora, para nós, o que vai ficar de uma maneira muito marcante é quando Jesus olhar para nós e falar assim, eu conheço você. Conheço você. Eu conheço você. Eu conheço. Conheço seu coração. Eu conheço que você já pediu perdão. Eu conheço que você viveu para mim. Eu conheço você. Qual que é a minha expectativa? Que Jesus olhe para nós e fale assim, eu conheço a Igreja Batista Nova Canaã, igreja fiel, não se rendeu aos mundanismos, igreja fiel, igreja bíblica, eu conheço vocês, pode subir, eu conheço vocês, conheço o coração de vocês, conheço a paixão de vocês. E aí caminhando para o final, porque eu sei que eu estendi um pouco, no versículo 13 Jesus vai falar da vigilância, vai fazer uma aplicação geral da parábola. O que Jesus espera de nós como igreja? Vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Como a gente não sabe o dia nem a hora, a gente fica se preparando, se precavendo e tentando reorganizar as nossas prioridades. Aqui na igreja nós colocamos cerca elétrica, colocamos uma grade ali na frente, lá na construção também, na casa pastoral também, porque nós não sabemos a hora que o ladrão vai chegar. É essa expectativa, e essa expectativa gira em nós vigilância e também disciplina. Precisamos ter disciplina com as nossas prioridades. Se Jesus está voltando, quais serão as nossas prioridades para 2022? Ficaremos brigando, com raiva, discussões tolas, gastando dinheiro com aquilo que não convém? Não. Qual será o nosso estilo em 2022? Que o nosso estilo em 2022 seja essa marca, a expectativa que Ele está voltando. Precisamos vigiar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. O foco e o ensino dessa parábola é sobre a preparação para a chegada do noivo. Sejamos prudentes, irmãos e irmãs, e não nécios. Sejamos vigilantes e não displicentes. Gosto da expressão de Amós e encerro a minha fala com essa frase de Amós: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Gosto de uma música do Arautos do Rei em que eles cantam isso: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Terá um encontro e nós precisamos estar preparados. Timóteo ficou há 2 meses importunando a gente por causa da festa. Era festa, festa e festa. Gente do céu, que coisa louca. E eu entendi o que é expectativa. Que em todas as nossas reuniões da igreja, que essa expectativa da segunda vinda de Jesus venha impactar a nossa vida. E que possamos adentrar em 2022 com essa expectativa. Jesus Cristo está voltando, então eu vou rever os meus conceitos, vou disciplinar o meu tempo, vou amar a minha igreja, vou amar os perdidos, eu vou vigiar mais, porque eu sei que o meu Senhor está voltando. Jesus virá,
outra vez aqui. E é isso que nós vamos cantar agora com a nossa equipe.